Março de 2011, projeto Memória História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a SEMES, gravando no estúdio do Museu da Imagem e Som da Secretaria de Cultura, entrevistando o Sr. Pepe. Aqui quem fala é a coordenadora do Centro de Memória Esportiva, Márcia, acompanhada dos jornalistas Lauro Tubino e Nívio Borda. Boa tarde, Pepe. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Nós gostaríamos de iniciar você nos dizendo a data do seu nascimento, o local e o nome dos seus pais. Bom, eu sou santista. Eu nasci numa segunda-feira de carnaval, no dia 25 de fevereiro de 1935. Meus pais se chamavam José Macia e Clotilde Arias Macia, ambos espanhóis. E por um erro no cartório, eu que deveria ser José Macia Filho, não foi acrescentado o filho, então eu passei a ter o mesmo nome do meu pai. Meu pai era comerciante, enfim, veio naquela época da Europa, que muita gente vinha para cá. E tive dois irmãos, Silvinho e Mário, né? Ambos já falecidos. Então, assim foi o começo da minha vida, a minha família Macia. Em que bairro você nasceu? Eu nasci em Santos. Eu sei, mas em que bairro, que local? Eu nasci na cidade. No centro? Eu nem me lembro bem, porque eu, logo depois, aos 6 anos de idade, aos 4 anos nós mudamos para a rua particular Antônio Bento. E com 10 anos eu fui para São Vicente. Meu pai comprou uma mercearia lá. Mas eu nasci mesmo na Rua João Pessoa. Rua João Pessoa, no centro da cidade, naquela época era residencial, Rua João Pessoa 255. Então você viveu a sua infância em São Vicente? Foi, mas eu me lembro ainda de alguma coisa da João Pessoa e tal. Tinha uma padaria onde a gente comprava muito doce ali perto, padaria brasileira, né? E aí depois nós fomos para São Vicente e, enfim, cursei vários colégios em São Vicente e saí só de São Vicente com 29 anos de idade quando eu casei. Eu casei e mudei para Santos. Então você estudou, as suas escolas foram lá. De Foi. Santos você não vinha para passar o final de semana? Como era esse contato com a cidade de Santos? São Vicente é vizinho, né? Sei. Não, em Santos ficaram meus tios, minhas tias, uma espanholada, muitas tias e tios espanhóis que moravam aqui na Vila Matias. Então, normalmente, aos domingos a gente vinha passar os domingos com as minhas tias e meus tios, né? Então, era aquela reunião aquela espanholada toda, batendo papo, jogando conversa fora naquela época, né? E assim, eu e meu irmão Mário, já que eu tive o meu irmão Silvinho, o mais velho, eu mal o conheci. Ele faleceu quando eu tinha 7 anos de idade, sabe? Perdão, ele tinha 7 anos e eu tinha 2. Ele morreu com 7 anos de idade e foi uma fatalidade, uma tragédia que abalou muito a minha família, principalmente a minha mãe, né? Ele caiu, ele estava debruçado numa área lá, na nossa casa, na janela. Estava assim, irradiando um jogo de botão. Estava jogando meu primo contra um outro garotinho. E ele estava irradiando o jogo de botão, e estava com os craques da época, né? E de repente ele caiu da janela e caiu com a cabeça no chão, assim, pá, uma altura de mais ou menos 1 metro, pouco metro. E ficou um enorme hematoma na vista dele, no rosto, ficou enorme. Então, com os cuidados da época, foi tratado aquele hematoma e tal, como foi a fatalidade que em 3 dias ele faleceu. Ele, com a queda, ele havia fraturado o baço. Ele caiu de mau jeito e fraturou o baço, e a preocupação maior dos médicos na época foi o hematoma aqui, e assim tivemos essa tragédia na família que abalou muito, principalmente minha mãe. E qual foi o seu primeiro contato com o futebol? Eu jogava bem bola. Então meus pais, eles
Eu me lembro bem que quando chovia muito, nós morávamos numa casa que tinha uma areazinha que a gente podia ficar sentado vendo a chuva cair. Eu via aqueles pinguinhos assim na rua, parecia um jogo de futebol. E eu ficava irradiando o jogo, tinha que ver na chuva. Então os meus pais, o meu irmão já não era tão fanático com futebol, mas eu sempre gostei. E comecei a me destacar, depois fui para São Vicente. Eu tinha uma canhota muito forte, chamava a atenção, né? Fui para São Vicente depois, até que eu fui treinar no Santos, mas aí já com 16 anos de idade, né? Com 16 anos eu fui treinar no Santos. E aprovei no infantil e assinei a minha inscrição no infantil. Bom, e a sua vida aqui? Vamos lá, vamos falar Na infância. No Menino Pepe. Como é que era o Menino Pepe? O que ele fazia? Fazia o que todo mundo fazia. Não faz. Bom, depois que nós fomos para São Vicente, eu cursei alguns colégios, lá até para o ginásio Martim Afonso, e o menino Pepe, ele era um pouco folgado, ele queria jogar bola, sabe? O meu irmão ficava lá no bar ajudando o meu pai, e às vezes, quando a freguesia era muito grande, notadamente aos sábados e domingos, o menino Pepe ia ajudar um pouco no balcão também, né? E assim foi a minha infância, ajudando pouco. Meu pai jogando muita bola com os amigos. E todos viam que eu tinha uma tendência para ser futebolista e isso realmente aconteceu. Meus pais pensavam que na época ser engenheiro, meu Pepinho vai ser engenheiro e tal, mas eu acabei realmente indo para o mundo do futebol. O mundo do futebol não era conceituado como é agora. Hoje a cultura é outra, o jogador de futebol hoje é muito mais respeitado, recebe todas as comendas possíveis, imagináveis. Naquela época o jogador de futebol era considerado vagabundo. O teu filho vai ser jogador de futebol e vagabundo, não trabalha, o jogador de bola só joga e tal. Então tinha esses macetes que deixavam os meus pais preocupados. Mas depois eles viram que a gente agindo corretamente na carreira, tudo pode funcionar direitinho. Seu nome é José Macia. Pois é. Por que o apelido Pepe? Como se originou esse apelido? Meu pai era Pepe também, sabe? E todo espanhol, José, é chamado de Pepe. Assim como Francisco é Paco, né? Em castelhano, José é Pepe. Então eu era o Pepinho. Aí quando comecei a minha carreira como futebolista, abreviaram para Pepe, né? Você chegou a pegar a época do bonde aqui? Peguei, andava de bonde por aí. Como é que era? Era bom? Era divertido, né? A gente... quando comecei a treinar no Santos, eu pegava o bonde 1 e levava mais de meia hora para chegar até a Vila Belmiro, né? E era gostoso, pelo menos era arejado, né? E era muito... Meus pais ficavam preocupados com o bonde porque não queriam que eu fosse no estribo. E muitas vezes não tinha lugar e você tinha que ir no estribo. E como eu era garoto, eles preferiam que eu ficasse de pé no banco da frente, né? Dentro do bonde, do que ficar de pé no estribo, que era realmente perigoso. Mas você pegou a linha 1 era aquela linha que ia pelo Matadouro. A linha 1, que ia para o Matadouro. Ia pelo Matadouro. Sei lá, a venda do meu pai, a mercearia, era lá na Vila Melo. Passava Matadouro, Santa Maria, Sabuó, ia parar na Praça dos Andradas, o bonde, né? O bonde 1. Era coisa de meia hora de viagem. E de lá você vinha a pé para a vila? De lá muitas vezes eu ia a pé para a vila e quando estava com algum dinheiro no bolso, pegava ainda o bonde, não sei se era 17 ou 37, né? Acho que era o 17, que me levava lá na Vila Belmiro, descia ali perto da Beneficência, aí ia até a Vila Belmiro. Bons tempos. No futebol, quando é que você conseguiu fazer o seu primeiro bom contrato com um profissional? Porque hoje todo mundo quer euros, dólares e... Olha, eu nunca fiz um contrato excepcional. Fiz
contratos bem razoáveis. O primeiro bom contrato foi quando eu vim da Copa de 58, quando o Santos me propôs um contrato bom financeiramente, e que eu fiz um contrato de 3 anos e meio. Naquela época não se fazia contrato, era 1 ano, 2 anos no máximo, e eles me propuseram, como eles sabiam que eu tinha um potencial grande, que eu era jovem, né? Eles fizeram fazer um contrato de 3 anos e meio, e eu fiz o contrato de 3 anos e meio. Só que naquela época já havia uma inflação, né? Então eu respeitei o contrato até o final, e no final, no terceiro ano, eu já estava ganhando muito pouco, porque a inflação comia mais da metade do nosso salário, né? Então esse primeiro contrato foi de 3 anos e meio, 42 meses. E nesse tempo que você começou no futebol, você teve uma convivência com grandes jogadores, mas tem um que marcou, que é o Pelé. Como foi? Você acompanhou a chegada dele, né, na Vila Belmiro, até por ser mais velho do que ele, um pouco mais experiente. Como era a chegada, como era a convivência com o Pelé? Foi muito curioso, porque quando o Pelé chegou, eu estava no barbeiro. Naquela época eu tinha 2 topetes, vasta cabeleira. Chegou em 1956, não me falha a memória. E eu estava no barbeiro, hoje é o Didi, que é o barbeiro da Vila Belmiro. Naquela época era o Espanhol. O Espanhol acabou voltando para a Espanha, está vivo ainda. Mas justamente num dia que eu estava, coincidentemente eu estava no barbeiro, cortando o cabelo, né? O Espanhol, e chegou o Valdemar de Brito. Eu saí do barbeiro ali para tomar ali tem um bar, tomar um refrigerante, e o Valdemar de Brito veio falar comigo. Ele se apresentou para mim, logicamente eu reconheci assim, porque ele tinha sido também um grande jogador, o Valdemar de Brito, né? E o Valdemar de Brito, entre um refrigerante e outro, me falou, ele me apresentou o Pelé estava com um terno azul marinho, estirando, calça comprida. Pelé se afastou um pouco de lado e o Valdemar de Brito me falou assim mesmo: Pepe, esse crioulinho aí joga muito, vocês vão gostar, viu? Pode ter certeza que ele vai ficar com vocês ainda. Ele tem um potencial muito bom. E eu falei, pode contar comigo, Valdemar, que eu precisar, dar força pro garoto aí. E aí o Pelé o apelido já é um apelido bastante curioso e forte, né? E eu senti no aperto de mão que o Pelé me deu, não vou dizer que eu só adivinho coisa não, mas senti uma personalidade forte nele, sabe? Porque ele estava falando naquela época com um jogador super campeão no Santos, seleção brasileira e tudo, e ele, olho no olho, não se acanhou, não abaixou a cabeça nem nada, e vi que realmente ali estava uma figura que, logicamente teremos que aguardar os testes, mas a primeira impressão, porque na verdade a gente é apresentado, tem jogadores, quando eu era técnico, ainda hoje, meu filho joga muito, não sei o quê, chega lá o cara não sabe nem chutar, né? E com o Pelé não aconteceu isso, o resto vocês já sabem, né? Mas o Pelé chegou aqui depois de passar por 2 times já. Me falaram que ele tinha... Aí eu acho que é uma questão de oportunidade, né? Ou não foi bem visto, ou treinou 15 minutos. E isso aí foi sorte do Santos, né? Que ele chegou aí e já nos primeiros treinos a gente sentiu que... Eu me lembro que a primeira pessoa que falou comigo foi o Urubatão. Faleceu recentemente. O Urubatão falou para mim, nos primeiros treinos do Pelé, 2, 3 treinos, ele falou para mim, Pepe, esse crioulinho aí joga demais, viu? É muito difícil de marcar. Esse crioulinho vai ser o melhor jogador do Brasil. Errou, foi do mundo. E ele, como é que foi a primeira vez que vocês jogaram juntos? Você ponta esquerda. Eu era ponta esquerda, mas eu já era jogador de seleção, e o Pelé ainda começou, jogou no Amador do Santos aqui, algumas partidas na equipe mista. Aí teve um jogo misto, o misto do Santos foi jogar em Santo André e ganhou de 7-1. Eu fui assistir, eu não joguei. E ele marcou 4 gols. Aí eu falei, meu Deus do céu,
que vem. Chama a polícia. É o que vem por aí, né? E aí ele foi pouco a pouco entrando na equipe titular. Ele, inclusive, para a carreira dele, ele teve uma fatalidade com o Vasconcelos, né? O Vasconcelos era o meia esquerda titular do Santos e jogava muito. Era o número 10 do Santos, era o Vasconcelos. Então talvez o Pelé fosse ter que esperar um pouco mais. Aí aconteceu um acidente num jogo Santos e São Paulo. O Vasconcelos teve a perna fraturada até num lance casual com o Mauro Ramos de Oliveira, que depois foi zagueiro central do Santos. E o Vasconcelos quebrou a perna e nunca mais voltou a ser o mesmo jogador. Então, aproveitando essa fatalidade do destino, o Pelé foi lançado aos poucos, primeiro da equipe mista, depois num combinado Santos e Vasco, no Rio de Janeiro, e depois desse combinado que nós jogamos lá no Rio de Janeiro com algumas equipes estrangeiras, entre elas o Belenense, um combinado Santos e Vasco. O Pelé despontou mesmo para o futebol, ele fez 3 gols no Belenense, fez 1 ou 2 no Sporting, e aí já ficou muito comentado também no Rio de Janeiro que o Santos tinha um fora de série, que era o Pelé. E por que o Santos tem uma sorte danada, né? O que é água, alguma coisa que bebe aí? O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas já caiu várias vezes. Né? Já caiu várias vezes. Veio o Pelé, veio o Coutinho, Edu, agora Neymar, Ganso, etc., Robinho. Diz que tem outros na fornada aí, né? Tem uma molecada boa aí nas equipes de base que tem muito futuro. Pepe, quantos títulos foram obtidos durante a sua carreira de jogador e de técnico? Meu Deus do céu. Modéstia à parte, eu devo dizer uma coisa. Eu tenho a certeza, já foram feitos estudos, que eu sou o desportista que mais títulos tem no futebol mundial. Não só brasileiro, mas mundial. Porque juntando de futebolista com de técnico, que eu encerrei a carreira, continuei como técnico e também ganhei muitos títulos, são cerca de 92 títulos, mais ou menos. E a sua carreira como jogador durou quantos anos? A minha carreira como jogador durou cerca de 15 anos, né? De 54 a 69. Em 69, eu, já com 34 anos de idade, calvo, já recebendo uma pressão do Edu e do Abel, que eram os extremos esquerdos do Santos. Então eu com 34 anos eu até podia jogar um pouco mais, mas me incomodava um pouco os comentaristas da época. Quando eu jogava, Pepe lembrou suas grandes jornadas, o veteraníssimo Pepe. Sabe, eu estava muito tempo no clube por causa da minha careca, né? Então eu comecei a pensar, daqui a pouco eu vou parar de jogar. E depois eu resolvi, em 1969 mesmo. Dia 3 de maio de 69. 3 de maio. O presidente Vasco Faé, acho que o Modesto Roma também estava, e o Cleito Bittencourt, e eles falaram comigo e me propuseram uma coisa que me interessou, né? Ele falou: Pepe, nós queremos que você continue com a gente aqui, você só jogou no Santos, você é santista e tal, gosta do clube, e queremos que você inicie sua carreira aqui como técnico, dirigindo as equipes infantis. Coincidentemente, o técnico do Santos, dos infantis, era Ernesto Marques, que revelou muitos jogadores. O Ernesto Marques estava se transferindo para Curitiba, para o Curitiba Futebol Clube. Então apareceu essa oportunidade e eu não desperdicei. Eu comecei a dirigir as equipes infantis do Santos, tomei gosto como treinador, embora eu preferisse, se pudesse jogar até os 100 anos, eu jogava, porque treinador é muito mais difícil, né? Instável. Não tem dúvida, porque jogador você divide a responsabilidade com outros 11, o técnico leva a carga toda em cima dele, né? Quando perde um jogo, é que não fez isso, que não fez aquilo, e muitas vezes você não é culpado de nada. Desses títulos todos que você disse que ganhou, qual foi o mais importante na seleção e no Santos? Olha, no Santos Futebol Clube, eu sou obrigado a falar de 2 títulos. Eu tive, em 1955, o Santos foi campeão depois de 20 anos. Não era campeão há 20 anos.
E eu marquei o gol do título. O Santos estava empatando com o Taubaté. Se empatasse ia ter uma decisão com o Corinthians, e o Corinthians naquela época não era de desperdiçar títulos, né? E eu marquei o gol da vitória. Que no gol de entrada da Vila Belmiro, eu fiz gol do fundo da Vila Belmiro, eu fiz 2-1, o Santos foi campeão. Eu cheguei na mercearia do meu pai, carregado pelos torcedores do Santos, né? Então esse título me marcou muito, que foi o primeiro, eu tinha 20 anos de idade. E não posso deixar de citar um campeonato mundial, onde nós ganhamos do Milan, né? O Santos tinha perdido do Milan de 4-2, o Santos já era campeão mundial, estava disputando o título de bi, havia perdido na Itália 4-2, e nós jogamos no Maracanã 2 vezes com o Milan. Acontece que o empate dava o título ao Milan, e nós estávamos sem o Pelé, sem o Zito e sem o Calvé, 3 jogadores que faziam muita falta. Acontece que nós estávamos perdendo 2-0 e só tínhamos 45 minutos para tentar virar o marcador. E foi a minha noite de consagração, que eu marquei 2 gols de cobrança de falta, o primeiro e o quarto, e nós ganhamos de 4-2. Nós estávamos no vestiário e aconteceu um fato muito curioso. Estávamos no vestiário, estava uma noite quente, e nós perdendo 2-0, o Lula, até certo ponto, estava quase que sem saber o que falar para tentar empurrar aquela equipe quase morta por uma reação. E nós estávamos no vestiário e de repente começou um toró, chuvarada, relâmpagos. E durou aí 15 minutos, 20 minutos, e nós entramos no campo já com o Maracanã cheio d'água, sabe? E eu gostava muito de jogar com o campo molhado, porque eu tinha um chute muito forte. E esse chute forte adiantou muito com a grama molhada, o campo molhado, dificultou os italianos, e nós viramos o jogo para 4-2. Foi uma conquista heróica. Depois nos ganhamos com 1-0 o gol do Dalmo, cobrando pênalti. Então esse título do Milan, essa partida do Milan, é inesquecível. É inesquecível porque ainda hoje, quando eu dou entrevistas, ou falo com torcedores de mais de 50 anos, eles lembram muito desse jogo do Milan, né? Os torcedores da cidade, os torcedores de São Paulo e até do interior. Ouviam pelo radinho naquela época, né? Pepe, eu lembro da época, foi nesse jogo que o Almir jogou. O Almir substituindo o Pelé. O Almir, como o Pelé não jogou, jogou o Almir. O Almir, esse jogo, a passagem dele no Santos ficou marcada por esses jogos aí, que os italianos ficaram com muito medo dele. Ele ficou possesso. Ficou possesso. Ele pegava os dois dedos e fazia no olho dos italianos assim. Ficou possesso. Ele estava... Agora, você falou de uma coisa aí que era uma característica do teu jogo. Você era drible curto e patada. Desculpa a patada, mas era uma patada 122 km por hora chegou a medir a força do meu chute. Só para ter uma ideia, o Roberto Carlos, que não o cantor, o lateral esquerdo, ele mediu no chute dele, ele chuta muito forte, ele me deu 109. Então você vê que eu chutava 122, mais forte. E tem que ser levado em consideração o tipo de bola. Tipo de bola também, né? A bola de hoje é leve. A bola do nosso tempo é daquele tempo. Capotão lá, né? Capotão com cardápio, amarrado. Aquela bola que tem atento, né? Que amarrava em cima. E quando chovia... Pegava na cabeça do zagueiro, ficava a marca do cadastro aqui na cara. E quando chovia pesava o dobro. E teve um jogo com o São Paulo, que eu fui cobrar uma falta, aí o São Paulo tinha uma barreira muito alta, pé de valsa, Bauer, Alfredo, Mauro, e o Alfredo Ramos até hoje, ele está vivo, graças a Deus, com 83 anos de idade, e ele estava na barreira. E eu foi um dia, aquele domingo de mormaço aqui, estava um calor incrível, 0-0, o Santos acabou ganhando de 1-0, mas eu cobrei a falta com tanta força. Eu chutei no gol, mas não acertei na barreira. E na barreira estava o nariz do Alfredo. E tinha uma senhora napa, né? Pegou no nariz dele e a jogada continuou, a barreira toda desmanchou, só ficou o Alfredo durinho e desmaiado em pé. E ele caiu e ficou desacordado. E levaram o Alfredo para fora, e ficou 20 minutos desacordado, naquela época não podia trocar jogador, e ele ficou lá fora desmaiado e acabou voltando depois do jogo.
Depois do jogo perguntaram para ele: Alfredo, o que foi que você sentiu com aquela bolada que o Pepe te deu? Ele falou: olha, eu não senti nada. Eu só vi borboletas voando e ouvi passarinhos cantando. E jogar no exterior? Isso chegou a ser cogitado na sua carreira? Muitas vezes eu fui... Eu não sei, o amor à cidade, o amor à camisa do Santos me fizeram com que eu rejeitasse essas propostas. Principalmente da Espanha, né? Às vezes eu fico pensando comigo mesmo, como teria sido minha vida se eu tivesse ido, o próprio Milan, quando eu fiz esses gols, quis me contratar para ir para a Itália, mas o Barcelona, Saragossa, Valência, todas essas equipes tentaram me contratar e o Santos nunca me negociou. Por eu ser também descendente de espanhóis, de um fácil acesso lá. Tenho certeza que eu me daria muito, ainda mais que eu tinha muitos parentes lá na Espanha, né? Tenho certeza que a minha vida talvez seria totalmente diferente. Mas eu escolhi esse destino, sou feliz. Se tivesse ido para a Espanha, talvez não teria conhecido Dona Lélia, que é a minha esposa. 4 filhos, hoje 5 netos. Hein? Quanto tempo de casado? Já tenho 46 anos de casado, né? Sou muito feliz. E tenho 4 filhos, Alexandre, Maria Clotilde, Gislaine e Rafael. 2 casais e já 5 netos. Então, se eu tivesse ido para a Espanha, a minha vida talvez fosse toda diferente. Embora fique essa curiosidade, porque o Ramiro foi um jogador do Santos, excelente, médio volante, zagueiro. E ele foi para a Espanha, para o Atlético de Madrid. E na época a gente se correspondia por carta, ele mandava carta, eu respondia a carta. E ele falou: Pepe, se você vir para cá, você vai gostar muito. E ele já voltou, ele ficou muitos anos na Espanha, ele era irmão de um jogador também do Santos chamado Álvaro, né? E o Ramiro me disse: os 8 anos mais felizes da minha vida eu passei na Espanha, jogando no Atlético de Madrid. Ele gostou muito de lá, haja vista que ele tem uma situação financeira muito boa, com o dinheiro que ele ganhou lá. Todo ano ele vai passear na Espanha, ainda hoje. E como o senhor conheceu sua esposa? Como foi essa história? Sempre o Corinthians na parada, né? Ela é corintiana? Não. Ah, bom. Ela não gostava muito de futebol, os pais dela eram são paulinos. Mas ela e o irmão palmeirense, ela tem um irmão. Acontece que nós ganhamos do Corinthians, demos uma goleada no Corinthians aqui em 1958, de 7-1. E eu fiz um gol. E aí à noite eu fui passear em São Vicente. Eu morava em São Vicente e eu tinha uma turma de amigos, muitos deles já foram, alguns outros ainda estão vivos. E tinha uma turma de amigos que a gente ia passear lá na pracinha em São Vicente, onde havia um serviço de alto-falante que tocava música, havia um parque de diversões. Então a diversão minha era essa. E eu fui passear e vi aquela morena, ela passou por mim, aquele flertezinho, né? Ela me olhou, olhei para ela, eu dei uma piscada, até que... Ajeitou o topete? Ajeitei o topete. Depois eu vim saber que ela havia mudado para perto da residência onde meu pai tinha o bar. Então aí ficou mais fácil, né? Todo dia ela passava pela frente do bar do meu pai, ela ia trabalhar em São Vicente, no centro, né? E ela ia a pé. E ela passava aí até que um dia, esse dia do Corinthians, né? Esse dia do Corinthians eu já estava flertando com ela há algum tempo. Então eu estava com aquela turma de amigos, assim, em São Vicente, 4, 5, 6 amigos, passeando, e ela começou a chover. E ela estava em frente ao Gáudio com a prima dela com um guarda-chuva. Eu passei assim com meus amigos e isso é a frase histórica: quer me dar uma carona? Se encheu de coragem. E ela me deu essa carona até hoje. Fiquei embaixo da sombrinha. Tirou a prima da sombrinha. Tirei a prima da sombrinha. E aí começou o nosso namoro. Quantos anos você tinha? Eu, 23, e ela tinha... Era 5 anos mais nova, ela tinha 18.
E vocês estão casados até hoje? Casados? 46 anos de casado já. E apaixonados. Oi? E apaixonados. E Apaixonados. apaixonados. E quando ele aparece com ela, é tudo de mudar. Né? Ela completou, há pouco tempo atrás, Dona Lélia completou 70 anos. Nós fizemos uma festinha muito bonita. Aí ela continuou, eu fiquei bem estragadinho, né? Mas ela continuou bonita, ela continua uma morena bonita e adorada pelos filhos, pelos netos, né? E pelo marido. Não, é que bonito. Qual é o segredo do grande Santos? Eu acho que Deus abençoou essa terra aqui de fazer aparecer grandes jogadores dentro daqui da Baixada, né? Começou com aquele time do Santos de 55, quando o Pelé ainda não tinha chegado. Depois que ele chegou, ficou covardia, né? Mas apareceu o Pelé, depois veio o Coutinho, o Edu, o Pepe já estava aqui, o Pagão, outro jogador fantástico. E o Lula conseguiu fazer o maior ataque de todos os tempos, Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Então o segredo era esse, o Santos, e está fazendo isso outra vez, dando oportunidade a jovens valores da casa. E o Santos, em 1955, tinha um time, muitos jogadores criados aqui em Santos, feitos aqui em Santos, nascidos aqui em Santos. E esse era o segredo. E deu certo, porque o Santos só tinha sido campeão em 35. Fazia 20 anos que não era campeão. Então essa geração de 55 foi responsável, depois de 20 anos, por dar o título de campeão ao Santos. A equipe que você considera a melhor que você possa ter visto na sua vida do Santos foi aquela de 62, 63, que era mais fixa, né? Essa equipe realmente, você lembra? eu acho que foi a melhor. 55, nós estamos ganhando ainda um pouco de experiência a mais. E essa década de 60 foi uma década que o Santos ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis, excursionou, passou a ser conhecido no exterior, na Europa, na África, em todo lugar. Parou guerra. Você estava nessa? Eu não estava, essa da guerra eu já não eu ainda jogava, mas nessa excursão eu não fui, tinha uma contusão, e eu soube que o Santos havia parado uma guerra para ver o time do Santos e o Pelé principalmente, né? Então é uma dádiva que a gente tem de ter participado dessa época de ouro. Joguei 750 jogos no Santos, marquei 405 gols. Aliás, diga-se de passagem, você que é o maior artilheiro. Eu sou o maior artilheiro da história do Santos. Aí o pessoal fala, mas o Pelé? O Pelé não conta, o Pelé é ET. O Pelé veio de Saturno e não vale. Então eu lancei esse slogan por aí e pegou, viu? Eu sou o maior artilheiro da história do Santos. 405 gols. Depois veio o Coutinho com 370. Então você vê, hoje o jogador quando faz 50 gols já é homenageado, isso é a bola, é medalha, isso. Pepe, nos conte algum fato assim, pitoresco da sua carreira. Tem muitos, hein? Espaço pitoresco. Fatos pitorescos. Pode ser mais de um. Conte o que Aquelas você historinhas suas. Para o jogador mais desligado. Né? Legal, viu? Como essa que você acabou de dizer do Pelé, ET, essas coisas. Aquela história do rádio do Garrincha é lenda? É verdade, é verdade. Mas o Garrincha foi na seleção, mas no Santos temos muitas histórias engraçadas, como uma do Dorval. O Dorval já falou, o Dorval me chama de pouca pena, eu não sei porquê, né? Pouca pena, é por causa do cabelo. Pouca pena, para de contar essa história aí, pô, fica todo contando toda hora. E o Dorval, nós estávamos jogando em Paris, o Santos naquela época excursionava muito. Ganhamos um jogo e aí o Lula deu folga até 3, 4 horas da manhã, e o pessoal saiu divertir um pouquinho ali perto da Torre Eiffel, tinha uma boate e tal, e o pessoal começou lá tomar, o pessoal não era realmente, você nos acompanhou várias vezes, né? O pessoal não era de beber
coisas alcoólicas, era refrigerante e tal. Então nós estamos ali sentados, eu estava com o Dalmo é muito meu amigo até hoje. Coisa que, uma amizade tão mal, o Dalmo era o lateral esquerdo do Santos. E a gente se corresponde até hoje. Escrevo carta para o Dalmo manda carta para mim, e a gente, como é que está aí, como é que está aqui. Então, o Dalmo, a certa altura, nessa boate, nesse clube dançante, viu o Dorval dançando de rosto colado. O Dorval era ponta direita. O ataque do Santos era feito, na ocasião, por 4 criolinhos e o Pepe. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e o único branco era eu. Então, o Dorval estava dançando de rosto colado, e para lá e para cá, agarradinho. Aí, de repente, a moça que estava com o Dorval foi no banheiro masculino. Aí o Dalmo chegou, o Dalmo era o lateral esquerdo, inteligente, um cara muito ponderado, chamou o Dorval, você não se bancou ainda? E você está dançando com travesti? Isso aí não é mulher coisa nenhuma, isso aí é um homem, você está dançando com um homem de rosto colado, Dorval. Ela está te enganando. Aí o Durval falou assim, não tem problema, eu também estou enganando ela. Ela pensa que eu sou o Pelé. E essa história eu coloquei no meu livro, Elas por Elas. Então o Durval falou, não tem problema, eu também estou enganando ela. Ela pensa que eu sou o Pelé. E tem do Mengalvo, tem do Coutinho, tem até do Pepe, mas o Pepe eu não conto. A do Mengalvo, que foi? O Mengalvo está dando uma... O Mengalvo é muito desligado, e ele tinha um fusquinha azul naquela época, fusquinha vilipendiado, e ele estava dando uma volta na segunda-feira, tinha ganho no domingo, feliz, dando uma volta no fusquinha ali pela Praça Mauá, Praça dos Andradas. Então ele passou, deu 2 voltas na praça e viu uma morena sorrindo muito para ele no ponto do ônibus, e sorria. E o Mengalvo é de uma família grande, tem 2 ou 3 irmãos, 6 irmãs, vieram lá de Laguna, e aquela morena continuou sorrindo, e o o Mengalvo deu mais uma volta e fez assim para ela, ela sorriu e fez assim, ele parou, cara, era uma das irmãs dele. Ele pensou, hoje eu me consagro, aí ele não reconheceu a irmã dele, uma das irmãs dele, é muito desligado. Pepe, você viveu como jogador uma fase do futebol. Como técnico, outra fase. Você viveu, como futebolista, como atleta profissional, você viveu o futebol clássico. Depois, como técnico, você viveu o futebol força. Como é que você distingue uma fase da outra? Você acha que hoje os que praticam esse futebol força teriam vez naquele futebol que você jogou, o clássico? A gente é obrigado a aceitar a cultura de hoje, né? Hoje os treinadores, eles preferem ter 3, 4 volantes do que 5 atacantes, né? E no meu tempo, no nosso tempo, no tempo do Lula, a prioridade era realmente fazer gols. Já visto que nós ganhamos de 7-6, do Palmeiras, ganhamos de 8-6 um jogo na Alemanha. Esse jogo na Alemanha, quando acabou o jogo, o Lula chamou a gente de Rosa Branca, Pecente, jogadores de basquete, né? Parabéns e tal. Então ganhamos de 12-1 da Ponte, 11-0 do Botafogo de Ribeirão Preto, contagens realmente históricas. Então a prioridade era atacar, era fazer gols. Nunca mais ouvi esse termo, sexto atacante. O Zito era o sexto atacante, o Zito era o nosso médio volante. Chegava, 5 atacantes e mais o Zito. Hoje não, a gente hoje é 10 atrás, 10 atrás e um recuado, né? Hoje fazer 1-0 segura que é segura, muitas. Então, uma época que o Santos tomava 8, mas fazia 12. Fazia exatamente. E com a força que nós tínhamos, com o ataque que nós tínhamos, né? Nós ganhamos muitas contagens trombólicas assim, e eu não vou dizer que o pessoal de hoje esteja errado, a cultura hoje é outra, né? Ainda existem alguns clubes, como notadamente o Barcelona, por exemplo, que joga com 2 pontas, e eu gosto de falar no Barcelona porque o treinador do Barcelona é meu amigo, foi meu jogador no Catar, o Guardiola, Pepe Guardiola. E ele gosta muito de jogar um futebol ofensivo. Então o time dele sempre joga com 4, 5 atacantes, 2 ponteiros,
claro, com a obrigação de também fazer uma marcação no meio campo, mas eu acompanho com carinho esse time do Guardiola. Sempre estou torcendo para o Barcelona ganhar, desde que não jogue com o Santos. Ainda nessa linha de treinador, você conquistou alguns títulos importantes. Foi campeão com a Inter de Limeira. Foi isso. Acho que é a única equipe do interior a conquistar. Incrível, né? Eles me ligaram esses dias agora que querem fazer uma festa, uma homenagem no ano que vem. E essa equipe da Inter de Limeira foi a única equipe do interior campeã, naquela ocasião, campeão paulista, né? E foi o meu primeiro grande passo como treinador, que aí eu passei a ser realmente conhecido no Brasil inteiro. Foi campeão pelo São Paulo. Aí o São Paulo me contratou, eu fui campeão no São Paulo, depois aí comecei a viajar para o exterior, fui trabalhar em Portugal, trabalhei na Arábia, no Japão, né? Fui técnico da seleção peruana. Você teve algumas decepções também no futebol, né? Pois não? Você teve algumas decepções no futebol, muito mais como treinador do muito que mais como jogador. Como treinador do que como jogador. Tem alguma que te marcou assim? Ou foi a última aventura lá no Sul? Qual delas? Santa Catarina? Montaram uma equipe? Essa foi uma das decepções, porque a gente pensou que tinha um projeto feito, né? Me contrataram e tal, e no fim não havia projeto, nem havia dinheiro, nem coisa nenhuma, e nós tivemos que voltar, né? Mas como treinador a gente teve realmente passagens ótimas e quase não me lembro assim de uma jornada de super negra. Quando o Santos perdia um jogo ou outro na Vila Belmiro, a torcida chiava e a gente ficava triste também, porque é o Pepe, é o menino, eu era considerado, quando eu jogava, era considerado menino de ouro. Agora, nesse jogo na Vila Belmiro, quando eu perdi, eu era o treinador do Santos e a torcida pegava no meu pé também. Quer saber de menino de ouro, quase não, quer saber de ganhar, né? Então, havia apupos, havia broncas da imprensa, os diretores logicamente não gostavam, mas muitas vezes, como eu falei, muitas vezes você não tem culpa de nada, a culpa maior cabe ao jogador, eles são 11, só você é um, você é um só, eles são 11, né? E o treinador muitas vezes é culpado, mas as lembranças positivas, né, são muito maiores, mesmo como treinador, do que as decepções. Pepe, criou-se levantou-se uma história aí de que o Lula era um técnico que jogava a camisa para cima onde caísse. Você viveu essa época, você pode testemunhar. Não, o Lula... como eu falei para vocês, eu quando vim para o Santos, logo no ano seguinte o Lula passou a ser, ele era da Portuguesa Santista, a equipe de base, e aí veio contratado para o Santos. E foi meu treinador desde o infantil, juvenil, subimos juntos, ele subiu um pouco antes. Não é verdade, o Lula tinha o que pegava muito no pé do Lula é que o português dele não era correto, né? Ele falava algumas coisas que até os próprios jogadores achavam graça, né? O português dele não era bom. Mas ele entendia de futebol, ele sabia, se desse a ele 20 jogadores, ele conseguia escalar os 11 melhores. E isso aí é um dom que a pessoa tem e que ele tinha. Então, ele faz parte dessa geração vitoriosa que o Santos conseguiu fazer. Ele era o treinador, né? Ele que lançou o Pepe, que lançou o Pagão, lançou o Del Vecchio nas equipes de cima do Santos, né? Enfim, ele foi um dos técnicos, o Lula faz parte da história do Santos. Ele foi um dos técnicos do futebol brasileiro com maior tempo de cargo num clube só. Num clube, né? Depois veio o Antoninho que foi excepcional jogador do Santos na época. Infelizmente, para ele, né, o Antoninho não chegou a jogar na nossa época, porque se ele tivesse nascido um pouco depois, ele teria jogado nesse ataque Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé, logicamente ia ter um lugar para ele. Mas o Antoninho é de uma geração anterior, onde ele carregava quase que o time nas costas, né? Os adversários, quando vinham jogar aqui em Santos, eles se preocupavam em marcar o Antoninho, que foi um grande jogador. Eu me lembro que eu era garoto, mas fui ver um jogo do Santos com o SPR. O SPR era o Nacional, e o SPR tinha um crioulo chamado Charuto. Aí, pretinho. E ele começou a marcar o Antoninho.
Homem a homem, onde o Antoninho queria jogar e não podia, e o Charuto marcando o Antoninho. E o Antoninho era muito matreiro, né? Não que ele fosse indisciplinado, mas ele não me deixam jogar. Pô. Uma hora que o juiz cuidou, ele deu uma cabeçada aqui no Charuto, meu Deus, deu uma cabeçada no Charuto aqui no... Apagou o Charuto. Sobrancelha, apagou o Charuto. E levaram o Charuto para fora. E daqui a pouco o Charuto, naquela época não podia trocar, o Charuto voltou com uma bandagem na cabeça, todo cheio de esparadrapo. Meu Deus, ficou aquela expectativa, o que vai acontecer? Continuou o jogo, daqui a pouco o ataque estão atacando lá, descuidaram aqui, o Antoninho conseguiu tirar todo o escurativo do Charuto assim, ele puxou tudo. O Antoninho era assim. Mas fora isso, ele foi excepcional jogador. Foi o primeiro, um dos primeiros ídolos que eu tive no futebol. Os jornais sempre procuram os atletas consagrados, e você é um deles, até para dar conselhos, dar exemplos e mostrar que na trajetória de vocês prevaleceu muito mais o amor ao clube, ao futebol, à cidade, do que somente o lucro financeiro. E você tem algumas declarações muito positivas. Que recado você deixa para essa garotada que está surgindo no futebol? Bom, eu fiz uma carreira bonita no Santos, como eu falei anteriormente, eu poderia ter ido para Barcelona, para Milan e tal, mas preferi ficar aqui. Não me arrependo, financeiramente e logicamente eu não ganhei o que eu poderia ter ganho no exterior, mas tenho uma vida tranquila na minha cidade, onde, com os meus amigos de infância, meus familiares, e enfim, fiz uma carreira muito disciplinada, eu nunca fui expulso de campo, como jogador, como técnico, como eu falei para vocês, o técnico senta no banco, ali é uma câmara de gás, é uma cadeira elétrica. Agora, como jogador, eu ganhei o prêmio Belfort Duarte, que é um prêmio que se dá ao jogador que nunca foi expulso de campo. Então foram 750 jogos no Santos, mais 40 e tanto na seleção, aproximadamente 800 jogos sem ter sido expulso de campo. Então o que eu posso dizer, os jogadores de hoje, embora a cultura seja diferente, o jogador hoje é muito uma vedete muito maior do que na minha época, há muito mais canais de televisão, há muito mais imprensa. E o jogador hoje, eu me lembro que eu tinha livre-arbítrio, eu podia passear na loja americana, podia passear no shopping na cidade, que não era importunado. Então hoje a gente não sabe que isso não acontece com o Ganso, não acontece com o Neymar. Esses jogadores, quando vão jogar, outro dia só soube que foram ver um jogo de basquete, de vôlei, aquele tumulto, eles não podem, o Neymar com seus 19 anos, com 2, 3 seguranças, né? Então mudou muito. Então o jogador tem que realmente estar, o jogador de hoje, eu digo, tem que estar realmente focado no trabalho que ele faz dentro do campo. Deixa a parte publicitária, a parte de admiradores, com o pai, com o tio, com o supervisor, que cuide dos negócios dele, em que ele tenha a cabeça boa só para jogar futebol, porque se o jogador não tiver essa mentalidade, ele vai ter muitos problemas e dificilmente vai ter sucesso. Pepe, você falou que o técnico fica numa cadeira elétrica, né? Você estava falando isso. Eu queria saber quais as maiores dificuldades que um técnico enfrenta. Olha, o técnico, digamos, um técnico bom, que entenda de futebol, que conheça, ele estuda bem seus adversários, ele conhece o plantel que tem, o time que vai colocar em campo. Então, as maiores dificuldades que o treinador tem é que, às vezes, a peça que ele apostou muito, o jogador que ele apostou muito, que ele tem certeza que o cara fez ótimos treinos, até sexta-feira foi brilhante. Chega no jogo, o cara não joga nada, perde gols, não tem uma tranquilidade para jogar. Então a grande decepção do treinador é essa, quando os jogadores que ele escolheu, que ele escalou, não correspondem tecnicamente, né? E esse é o maior problema, porque o treinador, a cabeça dele funcionando,
No meu caso, eu fui muito experiente, joguei muitos anos e tal. Mas às vezes você não... Espera que o jogador faça uma grande partida, treinou bem a semana inteira, está muito bem, mas chega na hora do jogo o cara não joga nada. Ou às vezes, inclusive, se machuca, tem uma distensão. Então, aquele cara que você tem como ponto de referência, esse cara vai ganhar o jogo para mim, sai com 10 minutos machucado, e aí deforma, transforma os problemas do treinador em problemas muito sérios, né? Pepe, eu me recordo, numa excursão que o Santos fez para a Espanha, que eu acompanhava, você foi reconhecido no aeroporto e muitos torcedores vieram tirar foto, não com os jogadores do Santos, com o técnico Pepe, porque lembravam da época de Pelé, da época do Santos, não só de Pelé, mas do Santos mágico dos anos 60. Você nunca quis trabalhar nessa área, fora campo, para promover futebol, ser um embaixador do Santos, ser algo do futebol brasileiro? Ou não surgiu oportunidade, ou você se dedicava mais realmente dentro do campo? Eu me dedicava à minha carreira como jogador, e depois como técnico, me dedicava inteiramente, 100% ao clube. Mas essa ideia, eu nunca não me convidaram para fazer isso e tal. Eu sei que eu tenho um nome muito grande, não só aqui no Brasil, como também no exterior, principalmente na Espanha, onde eu tenho muitos familiares até hoje. E, enfim, passo a minha vida em casa agora tranquila, não estou absolutamente rico, né, mas uma situação boa, tranquila, mas com a minha família, fazendo palavras cruzadas, eu gosto muito de fazer, exercitando a memória. De vez em quando eu vou ver um jogo, assisto muito televisão, quando o Santos começou a fazer esse estrago todo, com essa molecadinha aí, Neymar e Ganso, etc. Tal, comprei uma televisão 45 polegadas para ver em tamanho grande o que eles estão fazendo. Mas me lembro com muita saudade do tempo que eu jogava, principalmente, mais do tempo que eu jogava do que do tempo que eu era treinador. E quando fomos jogar em Barcelona, minha família espanhola foi toda ver o jogo, sabiam que tem um sobrinho que joga no Santos, mas não me conheciam. E esse jogo, esse jogo foi com o Barcelona, que tinha uma forte equipe, e o Barcelona estava ganhando de 4-0 do Santos no primeiro tempo. Nós estávamos tomando um chocolate, porque o Santos fazia as excursões e em 40 dias jogava 25 jogos, uma barbaridade, uma loucura total, para arrecadar mais, para poder pagar o jogador, para poder pagar o plantel, para poder pagar as dívidas. E nesse jogo nós estávamos com 4-0. E se fosse um time mole, se nós fôssemos jogadores de um nível mais baixo, nós íamos tomar 8-10 do Barcelona. Nós reagimos, fizemos 4-3, quase que empatamos o jogo. E eu fiz 2 gols muito bonitos esse dia, sabe? Eles tinham um goleiro chamado Domingues, cruzaram uma bola e o Domingues deu um soco, assim, saiu, deu um soco, eu estava quase no meio campo, eu peguei de primeira e encobri o Domingues. Depois fiz um segundo gol, uma arrancada linda de fora da área, e emendei e fiz o gol. Fazia muitos gols assim, com chute muito forte que eu tinha, né? E então o que aconteceu é que eles se interessaram em me contratar, mas o Santos não negociou. Anos depois, desculpe a sequência, anos depois nós fomos jogar nos Estados Unidos, em 1968. Essa passagem é muito interessante porque eu quero contar. Nós fomos jogar, eu estava com 33 anos, já estava quase no fim da carreira e tal, e fomos jogar nos Estados Unidos. E nós estávamos perdendo o jogo de 2-0 e eu era titular. Nós estávamos jogando contra um time americano que tinha de tudo menos americano. Tinha até 1 ou 2 americanos, mas tinha francês, argentino, brasileiro, chileno, era uma seleção. E eles estavam ganhando da gente. Eu me lembro que o jogo foi meio-dia e estava um calor incrível no verão americano. Nós estávamos perdendo 2-0. E no segundo tempo o Santos tirou forças, não sei de onde, e virou para 3-2. Eu marquei 2 gols e o Pelé marcou o terceiro. Eu marquei 2 gols cobrando faltas, que era o meu forte, né? Cobrando falta de 30, 40 metros. E eu marquei 2 gols. Então, o que aconteceu? Ganhamos o jogo de 3-2, e o detalhe é que, quando acabou o jogo, nós íamos saindo, já
vestido com o agasalho do clube, iam saindo do estádio e vieram 2 cidadãos falar comigo. Parecia o Al Capone, que está nos Estados Unidos, aqueles caras de paletó e gravata, né? Tá bom, acho que é o Júlio Mazei, que traduzia, era o nosso preparador físico, falava muito bem inglês. E falou, esses 2 senhores querem falar consigo. E começaram a falar comigo. Eu pensei que fiquei interessante, e o Júlio Mazei traduzindo para mim. Simplesmente, os caras queriam eram 2 empresários e queriam me contratar para jogar aquele futebol americano, onde o jogador dá um chutão, né? Pum! Eu ia ser contratado, e uma quantia boa na época, só para dar aquele chutão. Bah! E aí encerrava a minha participação no jogo, né? Mas era coisa do futebol americano, né? Sim. Mas eu falei para eles que não, o meu negócio era futebol, não era esse. Não. Você falou muitas vezes do chute forte, né? É. O chute forte é força na perna ou é a forma de bater na bola? É dom, sabe? Uns driblam mais, outros chutam mais forte. Agora, para se especializar, eu treinava bastante, né? Eu tinha esse dom de ter um chute forte. Eu já descalço eu chutava bem. Quando eu coloquei chuteiro, eu passei a chutar mais forte ainda, né? Então, se o jogador não tiver esse dom, ele pode ficar a vida inteira chutando que ele não vai ter o chute forte. Pode treinar o dia inteiro que ele não vai chutar forte. É um dom que Deus deu para nós e que eu soube aproveitar. Mas essa primazia que eu tive de ter se conhecido como o Canhão da Vila também foi com muito treino, porque acabava o treino, a gente ficava batendo bola nos goleiros, os goleiros ficavam até com medo quando a gente chutava muito forte, né? Mas fazia parte do nosso repertório. Eu sei que a minha especialidade como futebolista era chute e velocidade. Velocidade e chute. Não era um grande driblador como foi o Edu, por exemplo. Mas eu fiz 405 gols no Santos e mais outros tantos de seleção paulista e brasileira com essas características que eu tinha. Chute muito forte e arriscava mesmo de 30, 40 metros, né? E, sabe, eu encontrei um goleiro outro dia, do meu tempo, eu estava vendo um jogo, fui em Piracicaba, e encontrei um goleiro chamado Canarinho. Ele era goleiro do 15 de Piracicaba na minha época. E eu fiquei sentado com ele, ao lado de alguns torcedores, então teve uma hora que eu falei para ele, escuta aqui, Canarinho, eu vou fazer uma pergunta para você. Nós já paramos de jogar há muito tempo, mas vou fazer uma pergunta para você. Você sabe, você era o goleiro do 15 de Piracicaba e sabia que eu era batedor de pênalti do Santos. Então, todos vocês sabiam que eu só chutava o pênalti para cá, sempre na mão esquerda do goleiro. Largava no canto esquerdo do goleiro, na mão esquerda do goleiro. Eu queria saber, você vai me responder isso agora 30 anos depois, por que você pulava no outro canto? Eu perguntei, foi o que ele falou. Eu falei, Pepe, eu pulava no outro canto para não levar bolada. Eu sabia que você chutava aqui, eu pulava. Pepe, achei muito interessante. Vamos fazer um breve intervalo para trocar. Nós vamos fazer um exercício hipotético aqui. Você falou que não deu para ficar rico com futebol. Acredito, piamente. Diante dos valores que hoje se pagam. Quanto valeria Dorval Coutinho, Dorval Mengal Coutinho pela IPEP hoje? Se tivesse que jogar bola hoje? Não, pelos números absurdos que a gente vê aí no futebol. Se o Santos quisesse vender esses 5 jogadores, eu não tenho. Acho que não existem cifras que possam dimensionar o que esses jogadores valeriam. O Pelé é sobrenatural. E os outros 4 também foram jogadores que fazem parte da história do Santos, do maior ataque de todos os tempos. Então, acho que é difícil. Sei lá, 1 bilhão. Não. Não sei, porque normalmente os diretores querem contratar grandes jogadores para ganhar títulos. E esse pessoal aí que ele citou, realmente foram vencedores, ganharam sempre os títulos. Cada 10 disputas realmente ganhavam 8 ou 9. Então, é difícil de mencionar. É difícil de prever, mexer com dinheiro, com quantias, com tanta mudança que houve na nossa moeda, mas
o máximo que poderiam pagar hoje, esses jogadores valeriam. O que se percebe hoje no futebol moderno de hoje, os jogadores, especialmente aqueles jogadores que saem do Brasil, vão jogar no exterior, é que eles têm um tempo de vida útil. Eles não prolongam a sua carreira e vem, alguém já disse que é a morte do elefante, que eles saem de lá e vêm morrer aqui. Né? O futebol do exterior exige realmente muito das pessoas, do atleta. É o seguinte, o futebol do exterior, o futebolista do exterior, totalmente da Espanha, da Itália, até de Portugal, ele é tratado obviamente como um artista, né? Como um artista de rádio, de televisão. Ele é uma figura super importante naquilo que ele faz. Talvez não se dê tanto destaque aos nossos, embora também os nossos craques mais consagrados tenham uma vida de rei. Mas no exterior, de fato, fica difícil até esse pessoal sair na rua, aparecer assim, na mídia, porque realmente a soma de fãs, admiradores e admiradoras também, é muito grande. Você, antes de mais nada, essa famosa linha aí, era constituída de amigos. Vocês eram amigos. Somos amigos dentro e fora do campo, e são até hoje. Somos amigos até hoje. E como era jogar nessa época? Um sabia onde o outro estava? É feito de muitos jogos, muitos treinos juntos, a gente assimilava muito bem o que um outro pensava, né? Eu e o Dorval tínhamos características de ponteiro, mesmo jogávamos bem abertos, o Mengal, o Coutinho e o Pelé sabiam disso. O Coutinho se entrosava muito com o Pelé, eles se conheciam assim, como se fossem irmãos realmente, e faziam inventaram a tabelinha, né? Inventaram a tabelinha curta, tabelinha comprida. Aí, hoje está muito difícil, eles ficavam 3 marcando do Coutinho e Pelé, então vamos abrir o jogo. Aí eles abriam o jogo no Pepe, no Dorval, e as jogadas fluíam por aí. Então o Santos tinha muitas variações de jogo, né? O jogo mais, devo expor, nós tivemos um 7-6 com o Palmeiras. Não sei se você lembra. Você vê, uma contagem de 7-6 no futebol é uma contagem que não acontece com frequência. E esse jogo eu gostaria de citar porque foi o jogo mais emocionante que eu participei. Então a contagem foi mais ou menos assim. O jogo começou e com 20 minutos o jogo estava 2-2, empatado. Aí o Santos, com aquele poder que tinha no ataque, fez 3 gols. E nós viramos ganhando de 5-2 do Palmeiras. Sei lá, se é contagem de primeiro tempo, 5-2 para o Santos. Qual o quê? Começa o segundo tempo e o Palmeiras faz 5-3, 5-4, 5-5 e 6-5. O Palmeiras fez 6-5 e faltavam 7 minutos para acabar. E eu marquei 2 gols, o Santos ganhou de 7-6. Essa noite eu marquei 3 gols. Eu marquei 3 gols, e foi uma noite inesquecível para mim, porque, vejam bem o detalhe, acabou o jogo, o Santos naquela época não tinha ônibus, o Santos ia ao Pacaembu, e o jogo foi no Pacaembu, o Santos vinha de 4, 5 carros de praça, e eles traziam a gente até a Vila Belmiro. E o jogo sendo à noite, eu cheguei antes de chegar na Vila Belmiro, eu cheguei na Praça dos Andradas e falei para o motorista, me deixa aqui que eu vou pegar o ônibus, vou pegar o circular 22 para São Vicente, que eu morava em São Vicente. Então vocês vejam bem, um cara que ganha do Palmeiras de 7-6, vai entrar numa fila de ônibus às 2 horas da manhã para pegar o circular para ir para São Vicente. E entrei numa fila grande e sentei no último banco. Aí um cara meio mamado do meu lado, chacoalhando aqui. Aí o cara mamado falou assim, você não é o Pepe, não? Eu digo, sou o Pepe. Mas vocês não jogaram com o Palmeiras essa noite? Jogamos. Quanto foi? Eu digo, ganhamos 7-6. Ele fala, porra, Pepe, estou falando sério. Ele não acreditou que tinha sido 7-6.
o manguaceiro esse. Ele Olha do falando meu lado. sério. Mas você vê, hoje, qual é o jogador que enfrenta um ônibus circular 22 a uma hora da manhã, 2 horas para ir para casa, né? O cara já tem o seu carro, já vai ou pega um táxi, mas os tempos eram outros, e tempos que dá saudade. Você falou do 7-6, qual foi a maior goleada que vocês já aplicaram e que você jogou? 12-1 na Ponte Preta. 12-1? 12-1, a Ponte Preta veio jogar aqui, e a história é interessante, porque nesse dia o Pelé não jogou. Então, já foi aquela preocupação, o Pelé não vai jogar e tal. E nós ganhamos de 12-1 da Ponte Preta. O Coutinho marcou 5 e eu marquei 4. Só aí foram 9, né? Ganhamos de 12-1 da Ponte Preta. E depois, anos depois, eu fui trabalhar como técnico na Ponte Preta e havia aqueles torcedores antigos, 0-12-1 na Ponte Preta. Mas a Ponte era um bom time. Era um bom time. Era um bom time. E nós pusemos 11-0 no Botafogo de Ribeirão Preto, uma tarde de sábado. Aquele célebre gol do Pelé? O Pelé não foi exatamente, o Pelé marcou 8. Fez 8 gols, foi o recorde dele. Eu marquei um gol. Gol muito interessante, que é um gol de córner. É muito difícil fazer gol olímpico. Você cobrar o córner, você não tem ângulo nenhum aqui do córner, e fazer o gol. Normalmente o cobrador de córner, ele ergue a bola. Às vezes eu chutava para gol sem ângulo nenhum e marquei um gol olímpico nessa tarde. É tão difícil que 405 gols que eu marquei no Santos, 4 foram olímpicos só. Então eu comentava como é que eu vou fazer um gol olímpico num jogo que ganha de 11-0 e que o Pelé marca 8. Poxa. O meu gol foi para o espaço. Agora me diga uma coisa, vamos pôr agora não o Pepe jogador, o Pepe técnico. Hoje, nos dias de hoje, quem não poderia faltar no teu time? Dos jogadores que estão em atividade. Que estão em atividade agora? Quem não faz? Os jogadores do passado ou esses Não, que estão... hoje, os que estão em atividade agora. Olha, o Neymar, o Ganso, logicamente o treinador que é o time de melhor qualidade, né? Não só tendo jogadores de muita categoria, mas também tendo aqueles que... Porque existe um tipo de jogador, aquele jogador que, embora não tenha as qualidades do Neymar e do Ganso, ele joga sempre regular, sempre mesmo na batidinha. Então, para o técnico, isso aí é muito importante. Esse jogador eu posso contar sempre com ele sempre joga com aquela regularidade. Então, além do Neymar e do Ganso, que são 2 jogadores fora de séries, eu citaria o Arouca. Esse médio volante do Santos, foi um grande negócio do Santos. Ele sempre joga bem, ele dá uma regularidade muito grande à equipe. É porque ele protege aquela zaga. Ele protege a zaga, ele sai bem para o jogo. Foi uma grande contratação do Santos. Pepe, você fez várias citações, e eu creio assim que você participou da época romântica, né? Você podia dizer que você fez parte da época romântica do futebol, onde o jogador era chamado para jogar em outros times, até que poderiam levar uma projeção maior, e ele ficava por amor à camisa, e ele pegava 2 horas da manhã, vinha de táxis, pegava ônibus. Então nós podemos dizer que você fez parte do futebol romântico, né, do Santos. Bom, em nome da Fundação Arquivo e Memória de Santos e da SEMES, nós agradecemos o José Macia, Pepe, pelo seu depoimento. Muito obrigada. Se você quiser acrescentar alguma coisa, por favor, e muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra muito grande de eu ter participado desse bate-papo agradável, que eu também me diverti, relembrando alguns momentos maravilhosos da minha carreira como futebolista e depois como treinador do Santos Futebol Clube. E então eu fui inquirido alguns dias atrás por uma reportagem que é o Santos para você, Pepe. E o Santos é paixão. Uma palavra para definir o Santos, eu digo paixão. O Santos te emociona ainda? Ainda me emociona bastante. Eu tenho 4 filhos. Logicamente, duas meninas que não são tão fanáticas, mas os 2 meninos, eles são torcedores do Santos ferrenho. O mais novo, então, eu tenho o Alexandre, o Rafael
O Alexandre, inclusive, trabalha no Santos nas equipes de base. O Alexandre e o Rafael, Maria Clotilde, que é importante aqui na moda de Santos, tem a Baiclô, ela é bastante conhecida, e a Gislene, são meus filhos, 4 filhos, minha esposa chama Dona Lélia. Então, é super importante ter sido ponteiro esquerdo do Santos, apesar de ter tido uma concorrência muito grande na ponta esquerda, onde tivemos Edu, Abel, João Paulo, Tite, grandes ponteiros esquerdos, mas eu fui escolhido como o melhor ponteiro esquerdo do Santos de todos os tempos. Isso para mim é muito importante. Grande abraço, foi um prazer muito grande falar com vocês.